Certamente você vai se deparar em algum momento com essa pergunta. Ou vai escutar por aí, ou vai ver alguém falando, ou escutar alguém falando e vai digitar no Google, no ChatGPT, no YouTube, no Instagram ou no TikTok. O que é parkour? Você vai cair nessa. E aí, naturalmente, no primeiro momento, o que você vai ver? Homens pulando prédios, fazendo manobras arriscadíssimas, habilidades das mais estratosféricas. E no Google, quando você digita, vai aparecer de primeira o Wikipedia. Pelo menos por mês, são 14.500 pessoas procurando o que é parkour. Inclusive, quando você abre o Wikipedia, essa foto que você vai ver aí, ó, eu estava nesse dia. É o meu amigo Marco Gomes, inclusive ele é um dos responsáveis por me inserir nesse mundo do parkour. Eu acho que essa história serve para ser um único vídeo, porque é um começo muito legal. Eram todos nerds, skatistas, roqueiros e jogadores de Counter-Strike. Essa galera toda foi quando começou o parkour para mim. Meus amigos, meu ambiente. O link dele tá aqui embaixo, eu até recomendo que você o siga, porque vale a pena. E para você que não me conhece, eu sou a Polly, em Brasília ou no Brasil, a Polly do parkour. O Wikipedia hoje, ele tem um roteiro muito bom. Tudo que está escrito lá no Wikipedia realmente é um conteúdo muito rico. As referências que você vai encontrar lá, que são as bibliografias praticamente, foram tiradas de livros, de artigos, de falas, de entrevistas, e tudo que tem lá realmente é válido. Tem falando sobre a origem, os nomes de pessoas importantes, os nomes dos movimentos, as diferenças, as características, e uma delas é o que a gente vai falar aqui agora. O importante e o que acontece em cada área de pesquisa ou cada área de conhecimento é você cair em fontes muito boas. E aí no parkour, lá inclusive fala uma das partes que o parkour ou a prática do parkour comumente é visto como arruaceira, perigosa, arriscada. E a gente sabe hoje que não é só isso, mas acontece de ser a primeira informação que algumas pessoas têm contato. E um ponto que não tem no Wikipedia, que eu acho que pode até ser responsabilidade minha, eu vou procurar isso, é falando sobre o parkour feminino. Lá não tem. E aí que você vai ver o nosso vídeo anterior, ele deve estar aqui ou está aqui para você assistir. A gente precisa referenciar mesmo o que tem sido feito no parkour feminino no mundo e no Brasil. E o Wikipedia falha nisso. Lá você vai encontrar o nome de vários criadores ou das pessoas que foram responsáveis por deixar essa prática mais popular. Todos esses nomes, eu também me pergunto, hoje, será que as pessoas vão atrás dessas pessoas em outras redes para descobrir se elas estão vivas, o que elas estão fazendo, se elas estão treinando? Então ali já começa muita história. E é isso que eu vou começar a ensinar ou mostrar para você daqui a pouco quais são as melhores fontes para você iniciar a pesquisa dentro do parkour. Inclusive, a parte muito boa que a internet propiciou pra gente é que essas pessoas responsáveis pela criação e a difusão, do parkour e da prática, hoje elas são mais acessíveis. Por exemplo, dos nomes que tem lá, eu fico muito feliz. De Sebastião Fulcan está curtindo as minhas coisas no Instagram, do Stéphane Vigrouf está lendo o que eu estou escrevendo, de ver, por exemplo, Laurent Piemontez curtindo nossas coisas no Instagram. Então, pra gente que cresceu vendo essa galera e hoje eles continuam treinando, também é uma forma de incentivar ainda mais o interesse, a pesquisa e a continuidade da prática, não só nessa radicalidade de movimentos absurdos. Uma das referências que tem lá na parte do texto é que o Stéphane Vigrouf, ele fala que o parkour ele pode ser praticado de muitas formas, desde a parte divertida até a parte que leva muito comprometimento. E a partir dessa nova era é que eu tive a ideia de fazer os dois próximos vídeos que vocês vão assistir em breve. Inclusive segue aqui e dá like, porque eu vou falar do parkour de antigamente e o parkour da modernidade. Isso aqui, ó, é história para todo mundo que está interessado em começar a praticar. Mas por hoje o que eu vou recomendar, vocês assistem ou já assistiram, já ouviram falar nos TED Talks? Eles começaram lá no ano que eu nasci, em 1984. Inicialmente era muito voltado para a área de tecnologia, que é praticamente as iniciais do Technology, Entertainment e Designing.
E a partir de então, isso eram mini palestras, onde eles traziam pessoas especialistas que eram experts em algum assunto desse. Só que ficou tão bom que isso aí foi expandindo. E ele atingiu outras áreas do conhecimento, educação, cultura, psicologia, arte e várias outras coisas. E o parkour, claro, também não podia ficar de fora, né? Eu fiz uma pesquisa sobre tudo que tem do parkour dentro do TED Talks. Alguns hoje no YouTube são legais porque tem a legenda em português. Infelizmente, alguns têm a legenda lá, mas ainda está em inglês. Só para você saber que antigamente, tudo que chegava no Brasil eram os nossos amigos que tentavam baixar tudo e fazer essa tradução. Hoje fica um pouquinho mais fácil. Você pode até colocar o ChatGPT na frente do TED Talk, ele vai ler tudo e ele vai traduzir para você. Então hoje você pode ter essa aproximação do conhecimento muito legal. Hoje os TED Talks de parkour são pessoas renomadas, onde a gente sempre admirou, pessoas que sabem mostrar uma essência do parkour que você não vai encontrar, por exemplo, no TikTok, que raramente você vai encontrar hoje nos vídeos alucinantes de parkour que tem no primeiro contato que você coloca o que é parkour na internet. E os nomes, ou melhor, os títulos dos TED Talks, eles são fascinantes. Quando você vê lá que uma pessoa já estava falando disso, por exemplo, parkour, a arte de resolver problemas. Você tem noção do que ele se trata? Esse TED Talk tem praticamente 12 anos. Então, como é que até hoje um praticante que tem 2, 3, 4 anos ainda não passou por essa fase teórica que eu, no meu passado de prática, tinha alguém falando? Então, recomendo para que você não só assista, como devore esse conteúdo. Um dos que eu mais acho interessante fala sobre parkour e a arte de brincar. Seja criança, seja adolescente, adulto, até idoso. E dentro da educação física e das áreas do conhecimento do desenvolvimento infantil, esse deixar de brincar não pode parar de existir. E também ele tem um TED Talk que tem 12 anos. Um dos títulos que eu mais gosto e é um dos mais ricos, na minha opinião, é um que tem o título Usando o Parkour para repensar a maneira com que a gente se move em cada ambiente. E essa riqueza é o que eu sempre tento trazer, desde quando eu comecei até hoje, essa vertente do parkour como interação dos ambientes, como você se move e como a sua criatividade expande dentro de cada ambiente. Um outro que eu recomendo que você assista o quanto antes é um de título Parkour, Percepção e Comunidade. Por mais que pareça que é um esporte individual, quase não dá para se praticar parkour hoje sem você ter uma comunidade. E eu vou falar dessas comunidades no próximo vídeo, quando existia no passado grupos e grupos. Esse é um assunto extremamente interessante que hoje a gente sente falta. Tem, mas ainda é muito pouco. Você ter uma coletividade maravilhosa, onde todo mundo se apoia, assim como os praticantes lá no passado, que eu falei, que você vai encontrar esses nomes lá no Wikipedia. Os grupos, por exemplo, os Yamakasi, que esse nome você vai levar para a sua vida inteira como inspiração, recomendação e vida de parkour. Uma parte bem interessante de fazer essas pesquisas é que existem essas coisas do passado, que tem 10, 9, 8, 7 anos, mas ainda está saindo. Por exemplo, esse mês, eu e a nossa comunidade, a gente fica sabendo das coisas que acontecem no parkour instantaneamente. E eu acho muito legal quando sai da bolha, começa a viralizar e muitas pessoas lembram de mim e me mandam de volta. Essa semana saiu o TED Talk da Taylor Lynn, que ela é havaiana, e ela faz um TED Talk, mais um, exemplificando movimentos e falando também como é importante manter o esporte, no caso o parkour, para manter a mente e o corpo treinado. E ela é muito famosa, vale a pena assistir o TED Talk, depois ler e ver ela em ação no parkour e também conhecer o histórico dela, né? Ela veio das acrobacias e é muito gratificante, para mim pelo menos, ver mulheres falando e fazendo parkour sempre. Como eu havia mencionado, a brasileira que está no TED Talk, eu recomendo que você assista porque é rico, é o título Como Aprender a Cair, parece uma coisa fácil, mas ao mesmo tempo é muito amplo. E o parkour cria essa dimensão de domínio do corpo a ponto de realmente você aprender a evitar os riscos e as quedas, né? Que é o grande
terror praticamente da comunidade que não conhece o parkour. Então hoje eu vim falar que para começar a pesquisar sobre parkour, também dá trabalho. Então começar por fontes que às vezes sejam extremas ou radicais é assustador para os pais, é assustador para as pessoas mais velhas, é assustador para quem não tem condicionamento. Começar realmente dos TED Talks é a minha recomendação. Assista todos que você puder e eu estou aqui disponível para a gente conversar sobre. Escreva aqui também nos comentários o que você mais gostou e quem mais deveria estar nesses TED Talks. Eu fiquei me perguntando por que o Davi Belli ou os outros que criaram os grupos do Omakase nunca estiveram no TED Talks. Será que eles foram convidados e não aceitaram? Ou será que eles nunca foram convidados? Quem mais devia estar num TED Talk que você acha? Então não esquece de seguir para os próximos vídeos que vão ser sobre o parkour das antigas e o parkour moderno. O que você tem a dizer? Até mais!